Pessoal, então, bom dia novamente. Estamos iniciando aqui a reunião do CONAD, né, convocada para a data de hoje. E a gente iniciou a gravação a partir desse momento, tá? E eu gostaria, antes da gente começar diretamente nas pautas, fazer um informe para vocês e uma consulta, tá bom? Que é sobre um pedido do cônsul, né, do Conselho Superior, para a gente transmitir as reuniões do CONAD. Como ficaria mais complicado da gente ter duas pessoas aqui para ficar por conta de fazer uma transmissão ao vivo, a gente negociou lá com a sugestão da comunicação e com o próprio pessoal do Consul, para a gente passar a disponibilizar as gravações do Conselho, né, do CONAD, através do link do YouTube da instituição. Então, eu sou favorável a isso, né, acho que vai ser importante para a comunidade poder ter acesso, já acontece com o CEP, né? O CEP é transmitido, e aí eles fizeram essa reivindicação para pedir que o CONAD também pudesse ser. E aí, se todos aqui estiverem de acordo, a gente passar a disponibilizar a gravação, então, no YouTube, então a gente faz a partir dessa reunião. Não, Kelly, não foi votação, não teve pauta no Conselho Superior, não, foi um pedido. Já é a segunda vez que eles solicitam isso lá, sabe? São duas pessoas praticamente assim que gostariam ali, né, como membros do Conselho, e aí eles solicitaram, eu disse que não vejo problema em fazer a transmissão, tá? E aí, assim, se todo mundo tiver de acordo, eu acredito que a gente possa, então, disponibilizar, né? A comunidade, assim, tem acesso às gravações, sem que a gente precise onerar, talvez, a comunicação e também aqui ter que deslocar alguém da Pró-Reitoria de Administração para ajudar a Raquel com relação a essa transmissão ao vivo. Então, eu acho que a saída melhor é a gente fazer essa disponibilização. Todo mundo está de acordo? Aí eu queria que vocês só colocassem no chat, ou se quisesse, né? Juninho, pode falar. Pode ficar à vontade. Alice, bom dia. Bom dia, tu tá me ouvindo bem? Tá. Deixa eu só colocar assim, assim, como conselheiro aqui, né, do CONAD, eu estou de acordo, acho que é importante, sim, né, essa divulgação e disponibilizar. Eu só acho também que a gente talvez precisaria de atentar ao que a Kelly colocou aí no chat, de que a solicitação para o CONAD é de um conselheiro do Consul ou é do Consul. Eu acho assim, só para quê? Para que a gente não abra precedente de amanhã ou depois, talvez algum membro, algum conselheiro do Consul solicite algo para a gente que a gente entenda que não possa atender, e isso fica assim, meio por que atendeu quando um membro pediu isso e agora não atende aquilo? Tá? Eu só estou colocando isso para a gente, talvez se tivesse uma solicitação, né, do Consul, para que a gente atendesse esse aqui, eu acho que ficaria melhor para o CONAD atender ao Consul, e não especificamente um conselheiro, para não ficar, para não personificar o pedido. Mas eu estou de acordo que seja transmitido sim. Tá? Eu não estou querendo colocar pedra no caminho, é só para a gente não abrir um precedente. E aí para reflexão nossa aqui, tá bom? Oi, Juninho, não entendi seu ponto, acho que é pertinente, né, o levantamento seu e da Kelly. Foram alguns membros, né, que solicitaram isso. Tem algumas pautas que a gente sempre traz para cá, que eles gostariam de ter um conhecimento por ser de interesse, às vezes não são pautas que passariam direto para o cônsul mesmo, sabe? Mas que eles gostariam de ter acesso, né, enquanto membros ali do Consul. E aí eu acho que vale a pena atender, mas eu acredito que eu entendo seu ponto, né? Só que eu posso pedir para servir um pedido do cônsul, eu não sei como isso funcionaria na prática, né? Como que a gente faria isso. Mas eu gostaria, se vocês não tiverem objeção, da gente já começar a disponibilizar a partir dessa reunião. Se não for empecilho para vocês, né? Leandro e depois a Kelly, pode ficar à vontade. Bom dia, Alice. Bom dia, pessoal. Alice, acho que o Juninho falou muito que eu já tinha te levantado a mão para falar. Eu participei, né, dessa reunião com você lá no Consul também. Realmente foram poucos servidores, até um servidor exatamente que pediu essa solicitação. E eu, no momento, fiquei até meio assim, não conseguindo entender também essa
como a gente organizar isso? Essa questão que o Juninho falou, não é um pedido de um servidor, mas deveria ser sim, o Conselho Superior pedir. De repente, a gente conversar com o André, que tentar botar na próxima reunião do cônsul, que por acaso é até amanhã, isso seria até uma consulta rápida, né? Para formalizar isso, para não ficar, como o Juninho falou, questão personalizada mesmo. Eu concordo com a posição do Juninho, e até se você também, com a sua posição de disponibilizar, assim, né, que é algo lícito, né, da comunidade de ciência do que nós estamos discutindo. Obrigado. Obrigada, Leandro. Kelly, pode ficar à vontade. Eu não participo. Bom dia, pessoal. É porque eu não participo do Conselho Superior, né? E eu não assisti a essa reunião especificamente. Eu fiquei realmente só em dúvida se o pedido tinha sido encaminhado pelo Conselho Superior, se a gente teria esse registro, ou se foi por algum dos membros, né? E se teria esse registro do pedido. Mas como a reunião do Conselho Superior é gravada, né? Ela é gravada. Então, acho que já vale como um registro, né? Eu não sei se haveria necessidade de haver a formalização pelo Conselho Superior ou né, a pessoa que solicitou como membro do Conselho ou como próprio membro da comunidade acadêmica mesmo poderia solicitar diretamente aqui ao CONAD, tá? Eu também estou de acordo em fazer o compartilhamento. Acho que a gente pode colocar em votação aqui, né? Não sei se há necessidade mesmo, Alice, de passar pelo Conselho Superior para que o Conselho Superior peça. Eu só perguntei mesmo para ficar claro para todos se foi um pedido do Conselho ou um pedido de uma pessoa em específico, ou de algum membro do Conselho, ou de mais membros do Conselho, só para a gente entender a proposta. Foram 2 ou 3 membros do conselho que pediram, sabe, gente, para a gente disponibilizar, mas eu estou de acordo com a sugestão de vocês, né? O Juninho até colocou aqui que a gente pode disponibilizar essa reunião de forma extraordinária e para as próximas solicitar que o Consul peça isso ao CONAD formalmente. Aí eu posso consultar ali para o pessoal, né, que trabalha no Consul, na secretariado, como que faria isso, né? Se a gente precisaria pautar no Consul, se eu posso só passar isso para eles como um informe solicitando, né? Jane, e deixa eu ver quem mais está aqui com a mão levantada. Ai, desculpa, gente, eu abaixei a mão de todo mundo. Era a Jane, quem for o próximo pode falar. Juninho e Leandro, desculpa. Jane, pode ficar à vontade. Bom dia, Alice. Bom dia, pessoal. Alice, essa disponibilização da reunião, ele vai ser depois, não vai ser online, não. Isso, Jane, a gente disponibilizaria depois, por conta de ter que remanejar alguém da PROAD para ajudar nisso, ficaria mais complicado fazer dessa maneira, então a gente disponibilizaria depois. Eu tenho um pedido, assim, que eu acho muito interessante, quando eu estava participando do Conselho Superior, é interessante porque às vezes as pessoas estão lá assistindo a reunião e às vezes até liga para a gente, até para apontar alguma coisa que às vezes passa despercebido. E aí a sugestão é que fosse depois, né, aí você vai precisar de servidores, né, para ver se a gente consegue colocar online, até para ficar mais democrático aí. Sim, mas assim, online, Jane, o que acontece? Eu consultei para a comunicação e teriam que ficar 2 servidores da PROAD para poder fazer isso. E aí, assim, eu tenho a Raquel que me ajuda, né? E ela já vai me ajudar aqui na reunião, aí ficaria um pouco complicado da gente ter esses 2 servidores por conta da transmissão. Entendi o seu ponto, né? Que às vezes está acontecendo ali online algum debate, e a pessoa quer contribuir, mas vamos fazer o seguinte, vamos tentar disponibilizar dessa maneira nesse primeiro momento, e se a gente vê que as pessoas também estão sentindo uma necessidade que a gente coloque online, aí a gente tenta ver como que a gente pode fazer para atender. Né? Eu deixei muito claro lá no Conselho, pessoal, que o CONAD é um conselho, ele é consultivo, né? Ele não delibera, ele não decide. Então, assim, tem alguns temas que necessariamente passam depois pelo CODIR, né? Para ser chancelado ali, vem com parecer do CONAD de recomendação e tudo, mas passam por outros órgãos para poder fazer uma aprovação dele. Então, eu coloquei isso, né, no dia que a gente estava debatendo essa questão, mas de maneira alguma eu acho que perde a gente colocar online, não, a gente pode colocar, né, eu acho que disponibilizar para a comunidade é importante sim, tá? Juninho e depois Leandro. Alice, pessoal, eu queria fazer uma proposta aqui para a gente
avaliar, tá, Alice, se você achar. Essa questão, né, do que você traz para nós, acho que poderia tanto vir do Consul para o CONAD, como do próprio CONAD para o Consul e para a comunidade. A gente também poderia ter essa visão de que, opa, os outros conselhos, né, disponibilizada a gravação, então você, como presidente do CONAD, também poderia trazer isso para a gente como uma proposta. Então, eu estou pensando nisso porque, assim, qual que é o objetivo, né, maior? Disponibilizar para a comunidade o que a gente discute aqui e o posicionamento de um, de outro, as reflexões, as discussões. Então, talvez, Alice, para que a gente encurte isso e não faça disso um problema, porque eu acho que não é, eu quero até rever o que eu coloquei no chat e que talvez você, como presidente, colocasse isso aqui hoje, não como do Consul, nada, uma proposta da presidente do CONAD para que as nossas reuniões fossem disponibilizadas a gravação no YouTube. Então, não é do Consul, não é do conselheiro, a minha preocupação era só assim, de que viesse isso de um conselheiro do Consul e a gente abrisse aqui uma precedência para outros casos que talvez a gente não pudesse analisar. Então, para que a gente não coloque o Consul nisso, que fosse uma proposta aqui do CONAD e a gente votasse aqui e simplificasse isso e passe a disponibilizar já a de hoje. Tá, Alice? Só, você desculpa, eu não quis colocar nada para botar problema. Acho que é só a forma para a gente não criar um precedente. Então, a gente não precisaria do Consul para isso, né? Eu assim, respeitando o Consul, claramente. Mas daqui, nós mesmos, como conselheiros, avaliarmos isso. Há algum problema em disponibilizar para a comunidade? Não. Então, a gente aqui mesmo vota, simplifica, e se for um entendimento de todos, já atende o conselheiro, mas não como um pedido de um conselheiro. Tá? Porque eu acho que se viesse um pedido do Consul, deveria sim ser do Consul e não de um membro. Tá, Alice? Você desculpa, eu falei demais aqui, pessoal, mas é só para a gente resolver se assim for o entendimento de todos aqui. Não, ô, Juninho, acho que a sua fala foi pertinente, foi ótima, uma ótima contribuição. Eu estou super de acordo com as duas colocações, né? Eu concordo com essa questão, com a preocupação de não vir de um membro e vir do conselho, mas também acho que, enquanto presidente, né, membro dos dois, talvez eu possa fazer a colocação aqui, né, trazendo essa reivindicação deles, mas como presidente do CONAD, eu acho que fica bom, sim, se todos concordarem, né? Eu acredito. Leandro, pode ficar à vontade. Ô, Alice, só para complementar, é só observar se não vai carecer de uma atualização do nosso regulamento, tá? Porque nos outros teve alguma coisa de atualização dos outros regulamentos dos outros conselhos, tá? Só confirmar isso, tá bom? Ah, não, ótimo. Eu vou pedir a Raquel para dar uma olhadinha no regulamento do CONAD depois para mim, para ver se a gente vai precisar fazer atualização. De qualquer maneira, a gente já vai ter uma pauta lá no Consul específica para fazer uma alteração regimental do CONAD, para trazer a DETIC para cá, né? Uma demanda trazida pelo Alexandre. Então, eu já aproveitaria e, de repente, já colocaria essa pauta junto, tá bom? Obrigada aí pela lembrança. Kelly? Eu ia ressaltar isso que o Leandro falou, vai precisar de atualizar o regulamento, sim, acho que precisa colocar isso expresso, né? Como a gente tem alterações de gestão, né? Eu acho que, por bem, deve constar no regulamento, sim, a disponibilização, né? Porque aí fica registrado e fica como norma interna já. E acho muito pertinente a proposição do Arnaldo, porque vai no encontro do que eu disse, né? Poderia qualquer pessoa propor isso ao CONAD, mas aí a gente traz como pauta e já vota aqui, né? Então pode trazer com proposição do próprio CONAD mesmo. Tá. Aí já resolve. Não, então tá. Vocês querem que eu vote uma inclusão dessa pauta e depois a gente vote como pauta isso? Ou a gente aguarda todo o trâmite para alterar a resolução do CONAD e a gente não disponibiliza essa reunião, então? A gente pode fazer a votação para disponibilização hoje, se todo mundo concordar, né? E aí, com isso, alterar depois o regimento do conselho aqui do CONAD, né? Desse conselho. E pode fazer outra votação para disponibilizar a reunião de hoje, de forma extraordinária. Então, assim, eu não vejo problema, não. Não sei os demais. Vou fazer uma enquete, então, sobre isso, sobre disponibilizar a reunião de hoje e fazer a alteração do regulamento, né, do regimento do CONAD, para que ele possa passar a ser transmitido, tá?
Eu acho que assim fica bom. Só um minutinho que eu vou fazer a enquete, então. Pronto, pessoal, a enquete já tá disponibilizada para votação, tá bom? Faltam uma pessoa para votar, que é a Raquel, mas ela estava caindo, então não sei se ela vai conseguir votar. Então, eu vou publicar, mesmo sem a votação da Raquel, porque a gente já conseguiu fazer uma votação expressiva aqui. Ela estava caindo, então não sei se ela vai conseguir, tá? Então, pessoal, vou publicar a enquete. 85% foi a favor da gente fazer a disponibilização dessa reunião e alterar o regulamento do CONAD para que as próximas reuniões possam acontecer e serem disponibilizadas. E tivemos 10% que não concordam e uma abstenção, tá? 5%. Então, a maioria entendeu ser possível fazer a disponibilização hoje e alterar o regulamento do CONAD para fazer as próximas, tá certo? Acabou que eu ia falar sobre isso como um informe, né? E acabou entrando uma discussão um pouquinho maior como pauta. Kelly, você ainda quer falar? Sua mão está levantada, às vezes você quer ainda falar sobre isso. Não? Então, eu peço desculpas porque acabou que eu não fiz aqui as justificativas das ausências, né? Então, estão ausentes que justificaram o Fabrício, que é o DAP do Campus Juiz de Fora, quem substitui é o Deli, o Alexandre, que é o DDI do Campus Juiz de Fora, que está sendo substituído pelo Denis. Raquel, me ajuda com as substituições, porque acaba que você lida mais do que eu, senão eu fico um pouco perdida. O Paulo, que está substituindo o Eduardo, diretor-geral do campus UBA. E eu queria dar boas-vindas hoje para o Marco Aurélio, que assumiu recentemente, né, a diretoria de administração e planejamento do campus Barbacena, e o Ellison, que assumiu recentemente a diretoria de desenvolvimento institucional do campus Barbacena, né? Queria dar as boas-vindas a eles, né? Sejam muito bem-vindos aqui ao conselho. Também esqueci, tem mais... Quem que está substituindo a Josefina? Não tem? Perdão, gente, é porque é muita gente, aí eu sempre fico confusa aqui nesse momento. É o Paulo, perdão, isso. O Bruno, o Lucas e o César e o Alexandre que justificaram a ausência, né? E aí eu queria que a gente, então, começasse agora a reunião do conselho, tá?
Então, vamos para as nossas pautas. A primeira pauta, então, pessoal, é uma resolução ad referendo que foi emitida por mim em regime de urgência, né, através do processo 23.225.000.909 de 2024-12, que é referente a uma alteração no plano de infraestrutura para a inclusão de uma obra do campus Juiz de Fora. Foi um pedido que eles encaminharam para o CONAD e precisou ser em regime de urgência, porque essa alteração precisava, né, depois de passar pelo CONAD, passar pelo CODIR e pelo CONSU, para que a obra pudesse ser executada ainda em 2024. Então, acabou que foi um pedido de urgência, né, e aí eu tive que fazer a aprovação ad referendo para depois trazer aqui para vocês, né? E aí, pessoal, é importante eu fazer uma explicação aqui, principalmente porque temos, né, novos membros, né, membros que estão substituindo, principalmente aqui o pessoal de Barbacena, que é novo e que tem um interesse muito grande nessa pauta, que é o plano de priorização de obras, que é um plano que foi elaborado, né, através de uma comissão aqui do CONAD, um grupo de trabalho do CONAD liderado pela diretoria de engenharia, né, que contou com a participação de todos os DDIs. Esse plano, ele foi importante porque a gente tem um plano de infraestrutura que é um planejamento a longo prazo, que fica dentro do nosso PDI, e que, em função de vários fatores, está muito atrasado, mas a maioria deles é com relação ao abandono das obras e dos contratos de obras e de projetos, né? Isso acabou ocasionando um atraso muito grande nesse plano, e foi necessário a gente, então, pensar num plano de priorização de obras anual, né? Sempre em novembro, a engenharia pauta aqui com a gente esse plano, que é baseado num planejamento para o ano seguinte, né, das obras que vão ser licitadas, e é levado em consideração uma série de questões e de critérios, né, através desse plano, né? O plano, ele foi elaborado e aprovado através da resolução 3 de 10 de março de 2022 do CONAD, né? E essa matriz de priorização de obras é uma pontuação que é feita em cima daquelas obras que são selecionadas para o ano seguinte, com base na viabilidade de poderem ser licitadas. A gente tem obras ali dentro do plano de priorização de obras que são essenciais para a instituição, estratégicas, importantes, que têm um valor sentimental mesmo, sabe, de algumas estruturas da instituição, mas que, infelizmente, elas não estão em condições de serem licitadas. Seja porque a gente teve esse problema, né, de projetos, a gente teve empresas que a gente licitou, principalmente em 2019, 2020, para a elaboração de projetos, que elas arrastaram fazendo esse contrato, executando esse contrato até 2022, 2023, e infelizmente elas não finalizaram esses projetos. E com isso acabou gerando todo esse atraso, porque a gente estava, né, os fiscais estavam ali atuando junto das empresas para conseguir terminar aquele projeto e aí sim conseguir licitar essas obras, e isso não aconteceu em função desse problema, né? Com isso os fiscais pediram rescisão contratual, sanção, né, seja dos projetos ou sejam das obras. E aí o plano de priorização de obras, ele acontece através de uma seleção, né, das obras que têm viabilidade, então, de serem licitadas no ano seguinte. Hoje a gente conta com uma prerrogativa na nova lei de licitações, né, que aconteceu a partir da nova lei de licitações, que é a contratação integrada de projeto e obra. Mas a gente avalia que essa contratação ela é nova, ela tem um prazo maior, então ela é publicada por 60 dias. Então ela exige mais da equipe ali, é um planejamento maior, e ela tem um dificultador que ela não pode ter aditivo. Via de regra, todas as obras elas precisam de aditivo, principalmente aquelas que são maiores em tempo, em volume mesmo de recurso. E aí, com isso, a gente conseguiu começar a fazer esse tipo de contratação esse ano de 2024 com 3 obras que são mais rápidas, mais céleres e com valor mais baixo, para experimentar esse tipo de contratação, ver como é que o mercado está respondendo a isso, se as empresas estão preparadas para fazer esse tipo de licitação, né? Porque aí elas vão elaborar o projeto e a obra, e vão executar a obra do projeto delas. Então, a gente está experimentando ainda esse formato, o pessoal da engenharia solicitou um curso para fazer, porque precisa também se capacitar nisso, para esse ano ainda, para a gente conseguir, então, minimizar um pouco os efeitos desse problema que a gente está vivenciando. Mas voltando para o plano de priorização de obras,
ele é uma matriz de priorização que é pontuada, né? Tem alguns critérios de pontuação. Eu vou citar alguns de forma rápida, só porque, como, né, o pessoal novo não tem ainda tanto entendimento sobre isso, então vou falar aqui um pouquinho. Segurança patrimonial, segurança pessoal, obras de infraestrutura básica, acessibilidade, porque, né, somos muito cobrados por acessibilidade, prevenção e combate a incêndio. Então, a gente tem essa questão que a gente precisa adequar a instituição, previsão legal e determinação de órgãos de fiscalização e controle, a abrangência e o impacto. Dentro do plano, isso tudo está detalhado, né? Está muito mais detalhado do que o que eu estou falando aqui de forma breve e célere, só para a gente entender. Tá? E aí eu queria só chamar a atenção para um artigo do plano de priorização de obras, né? Que é o artigo 7, que fala a priorização das obras cujos contratos foram rescindidos ou perderam sua vigência, sem que o escopo total previsto fosse concluído, será realizada através de uma das seguintes regras. Considerando-se os critérios como retorno para a comunidade acadêmica, percentual executado da obra, os valores totais já investidos e o orçamento necessário para sua conclusão, bem como a avaliação técnica da área de engenharia, principalmente relacionada a eventuais prejuízos causados pela necessidade de refazimento de serviços já executados, considerando a matriz de priorização de obras e serviços de engenharia. Esses são os critérios que vão ser utilizados para que essas obras sejam priorizadas no ano seguinte. Então, esse é um critério importante, né? Essas obras que a gente teve problemas de abandono, de rescisão, elas não podem ir para o final da fila, porque já existiu ali um esforço institucional, recurso humano, recurso orçamentário investido naquilo ali. E, às vezes, o que falta para terminar é muito pouco. Então, essa avaliação ela precisa ser feita anualmente para que essas obras possam constar no nosso plano de priorização de obras como um critério, né? Então, a definição da regra a ser utilizada, bem como a priorização dessas obras, será proposta pelo CONAD, né? Nessa proposta que a engenharia faz, e depois aprovada ou não no CODIR, tá, gente? Então, o artigo 8 também diz, né? Para as obras de expansão, ou seja, aquelas que visam a construção de novas estruturas, o CODIR poderá considerar outros critérios de avaliação, além daqueles indicados no quadro 1, que foram aqueles que eu citei, né, que ponderem principalmente o caráter estratégico. Então, a gente está no momento de expansão, nós sabemos disso, né? Então, a gente está equilibrando para não deixar de consolidar as nossas unidades que precisam de consolidação, e quando eu falo consolidação, não são só as mais novas, né? Mas também aquelas da pré-expansão, que têm estruturas muito antigas e precisam de reparos, né, e reformas. E aí elas podem ser priorizadas ali as de expansão, né? Conforme a política institucional da CETEC, conforme o CODIR entenda o caráter estratégico dessas obras, né? O artigo 9 também diz que as obras para as quais seja disponibilizado recurso orçamentário específico através de termo de execução descentralizada TED, emendas parlamentares, entre outros, serão contratadas independente da ordem de priorização. Então, uma angústia que eu vejo muito no Conso é, toda vez que a gente passa alteração, como a que a gente vai chancelar hoje ou não, é em relação a está passando essa obra na frente das outras. Não está. O plano de priorização, ele segue, ele continua, ele vai ser executado. Só que quando a gente recebe um recurso extra de uma obra que é viável, ela vai ser incluída junto com aquelas que estão priorizadas. Então, isso é importante também deixar claro, né, para que as pessoas não fiquem com esse sentimento de que a gente atrasou talvez a obra de um campus em detrimento de outro que conseguiu uma emenda ou um TED. Não, a gente tem uma política maior vinda da CETEC. A gente também tem que aproveitar a captação de recurso externo através de emenda. Em algumas emendas, a gente, inclusive, consegue canalizar para obras do plano de priorização. Foi assim, por exemplo, com o ginásio de Barbacena, que a gente licitou ano passado e utilizou recurso de emenda de comissão mista, porque o recurso estava livre para ser alocado. Mas tem outros que a obra ela está carimbada, o recurso ele foi para aquele campus, para aquela obra. E a gente não pode deixar de executar essa obra, né? Então, ela vai vir concomitante, é importante reforçar isso, gente, para a comunidade. Quem tiver a oportunidade de passar isso para a comunidade, é isso que acontece, tá? Então, na hipótese de não ser disponibilizado o valor integral, né, da execução da obra, porque pode ser uma parcela só, a contratação será avaliada pelo CODIR, né, por caso específico. Então, é isso que acontece, tá? E aí, dito isso, vamos passar realmente para a pauta. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação, queira falar alguma coisa relacionada a essa explicação inicial, para a gente começar a tratar, então, do caso do Campus Juiz de Fora, que aí eu vou pedir a ajuda do Denis. Se quiser, pode ficar à vontade, tá?
Se não tem, então, Denis, você pode me ajudar aqui, então, a relatar essa primeira pauta, né, através da resolução 10. Vou pegar aqui a resolução para colocar aqui em tela para a gente poder fazer a homologação ou não dela, tá? Bom dia a todos. Só queria ressaltar o que a Alice comentou. Essa pauta, inclusive, tinha sido aprovada anteriormente no CONS e seguiu o trâmite para alteração do plano diretor de infraestrutura. E, de fato, um dos pontos para a justificativa de, entre aspas, passar na frente foi o causa por conta da emenda específica que a gente tinha o recurso para poder executar esse objeto. Posteriormente, após esse ad referendo, já inclusive passou no CODI e foi aprovado posteriormente no CONS. Então, acho que é só, de fato, um formalismo para poder a gente aprovar essa resolução ad referendo que a Alice comentou. É isso, pessoal. Estou só acessando o processo para pegar a resolução aqui nele. Só um minutinho, tá? Só para vocês verem. Raquel, você tem já a minuta para a gente poder fazer a homologação dessa resolução para a gente colocar aqui para o pessoal? Geralmente eu gosto de colocar a minuta para eles, porque aí se eles tiverem alguma dúvida ou sugestão no texto, a gente pode alterar. Alice, eu vou te passar agora, mas é uma minuta sim. Homologamos a resolução 10. É só isso que tem nela. Tá. Você vai me passar pelo chat, pelo WhatsApp, que aí eu abro ele aqui. Já passei. Já vou colocar aqui. Ô, Denis, você consegue acessar o processo fácil aí? Porque eu achei que ele estava aqui no CONAD, mas ele não está. Só um minutinho, vou procurar ele aqui. Obrigada. Você quer que abra o despacho aqui, Alice, que você fez? Se você compartilhar a tela, eu posso mostrar. Seu áudio está fechado, Alice. Ah, perdão. Eu falei Denis, é porque eu estava te colocando como apresentador, desculpa. Então, pessoal, assim, o texto é só mesmo a aprovação, né, conforme a solicitação do Campus Juiz de Fora enviada ali para o CONAD, através do ofício interno 1056 de 2024, tá? E aí a gente entende como viável e é aprovado a questão da inclusão da obra do campus. Como é que chama a obra mesmo do laboratório, Denis? O nome dela todo? É a construção do laboratório integrador do Núcleo de Construções Civis. Exato, é isso. Obrigada, tá, Denis? Eu vou... despacho e, de fato, a resolução. Aqui o documento 22 do processo. Isso. Aqui, ó. Então, é uma alteração, né, no plano diretor de infraestrutura para a inclusão dessa obra do laboratório integrador do Núcleo de Construções Civis do Campus Juiz de Fora, tá bom? E aí, eu vou colocar aqui o texto para vocês da resolução que a gente homologa essa aqui, tá bom? Deixa eu só voltar para ser apresentadora de novo.
aumentar a tela aqui. Pessoal, então, ó, a presidente do Conselho de Administração, Desenvolvimento Institucional e Gestão de Pessoas, CONAD, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas, no uso das suas atribuições definidas no Estatuto e Regimento Geral, considerando a reunião do CONAD em 11/9/2024, resolve homologar a Resolução 10, de 9 de agosto de 2024, publicada em ato ad referendo. Essa resolução entra em vigor, produzindo seus efeitos a partir da sua publicação. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Eu posso ir para a enquete, para a gente aprovar? Não? Então, pessoal, vou pedir para vocês aguardarem um pouquinho, porque aí eu vou fazer a enquete. Pronto, já está possível votar na enquete aqui, por favor. Faltam 2 pessoas votarem, gente. Aí. O Alice, meu voto de acordo, tá? Que eu caí e voltei, tá bom? Tá bom. Obrigada. Louise, você está aqui? Eu acho que a Louise também não está. Ah, não, já votou. Tá, joia, pessoal. Vou publicar a enquete, tá? Então, a aprovação da resolução foi aprovada com 81% dos votos, tá? 5% pela não aprovação e 14% de abstenção, tá? Tá aqui no bate-papo para vocês, o finalzinho da enquete. Então, vamos prosseguir agora com a próxima pauta. Deixa eu só pegar aqui de novo. Então, pessoal, nossa próxima pauta é a apreciação da minuta da portaria contendo proposta de criação, né, da comissão permanente do processo administrativo sancionador no âmbito do Instituto Federal Sudeste de Minas. Quem vai relatar essa pauta para a gente vai ser o Anderson, que está chegando aqui agora. Oi, Anderson, bom dia, seja muito bem-vindo ao CONAD. Como você está? Você nos escuta bem? Anderson? É porque ele abriu o microfone e fechou? E eu não consegui ouvir. Vocês... Anderson, tenta só abrir o microfone para... Bom dia. Agora deu. Seja bem-vindo ao CONAD. Muito obrigado pela presença. Tá? Vou te tornar apresentador e você pode ficar à vontade para começar a relatar a pauta, tá bom? Só para contextualizar, né, em relação à pauta, tem alguma coisa específica que precisa ser mencionada? Olha, Anderson, não, a gente fez alguns debates sobre essa pauta, né? A gente tinha pautado ela na penúltima reunião, ou antepenúltima, né? Porque teve uma de aprovação de curso que eu não participei. E aí tiveram alguns questionamentos, então a pauta voltou para fazer algumas alterações, né? A gente chegou a conversar sobre isso. Se você quiser abordar, se quiser colocar aqui a minuta só para o pessoal ir falando, mas o processo já estava aqui e eles tiveram a oportunidade de se debruçar nele. Então, acho que era isso. Ok. Senhoras e senhores, então, do CONAD, bom dia. Então, eu fui convidado aqui para apresentar uma pauta sobre uma minuta de portaria, né, de instituição de comissões de processos administrativos sancionadores. E a história, né, um pouco resumida deste documento, ela
ela surge a partir do momento, né, da necessidade que a gente teve aí a partir da Lei 14.133, a nova Lei de Licitações e Contratos, que trouxe algumas mudanças com relação aos procedimentos de aplicação de sanções, né, para contratados e licitantes, no âmbito aí da administração pública de forma geral. Uma dessas mudanças foi a necessidade de alguns processos, né, administrativos sancionadores, a depender do tipo de sanção que eventualmente pode ser aplicada ao licitante ou ao contratado, eles ter a necessidade de ser conduzido por uma comissão de pelo menos 2 servidores estáveis, né? No nosso caso aqui, como administração autárquica da federação. Então, a partir disso, né, a gente teve um grupo de trabalho instituído para elaborar alguns documentos. Inicialmente pretendia-se elaborar também um manual, um roteiro ou uma normativa, né, procedimental sobre a condução do processo administrativo sancionador. Só que durante as nossas conversas no grupo de trabalho, a gente identificou que existe uma previsão, né, por parte do atual Ministério da Gestão e Inovação de regulamentar o procedimento sancionatório, né? Então, tem na pauta deles lá. Parece que agora não está sendo um documento que está com urgência lá para apreciação, porque está parado, não tivemos nenhuma novidade. E a gente entendeu, então, que de não continuar os trabalhos, né, em relação a um manual ou a uma norma procedimental interna para a condução do processo sancionador. E a gente buscar na lei ali os parâmetros para os eventuais processos que a gente instituísse, né, com relação a prazo, forma de condução, quem é que vai atuar em cada etapa. Então, a gente preferiu aguardar o decreto federal, né, tanto para não infringir nenhum tipo de procedimento, de repente, que a gente instituísse e o decreto viesse dizendo algo em contrário, quanto também para não ter um esforço muito grande, porque seria um esforço muito grande fazer esse regulamento, e logo em seguida, de repente, a gente ter o decreto aí, né? Infelizmente, até o momento, nós não tivemos. Então, a gente canalizou os esforços aí em outra direção, a pedido da própria Alice, para a gente poder tentar estabelecer um grupo, né, comissões de apuração de processo sancionador. Inicialmente, a ideia era que a gente tivesse uma comissão única na instituição inteira, né, no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. O objetivo dessa comissão única seria, em parte, né, para tentar suportar algumas deficiências, inclusive de pessoal que a gente tem em algumas unidades, para a gente poder tentar, né, reunir os esforços em torno de um tema que é bastante sensível para a administração, né, porque envolve recurso financeiro, às vezes muito altos, com relação aos problemas que a gente tem recorrentes em muitos contratos. Acho que a reitoria vivencia isso, né, de forma mais contundente com os contratos de obra. E a ideia era essa, até no sentido de montar um grupo único para a gente padronizar procedimentos, para a gente ter um ganho intelectual, um ganho de conhecimento com relação a pessoas que estariam sempre, né, envolvidas na condução dos processos. Essa situação, essa pauta, essa proposta, né, foi apreciada neste conselho, né? Eu não estive presente, não pude estar presente na reunião no dia, mas soube que foi apreciado. E, posteriormente, a ideia inicial, houve uma mudança de rumo. E, então, a gente, né, foi acionado novamente o grupo de trabalho para que a gente fizesse uma reformulação na minuta de portaria. E, no caso, o modelo ficou para que cada campus, então, né, pudesse montar as suas próprias comissões de processos sancionadores. O documento deve ter sido enviado para os senhores e as senhoras, né? Não é um documento grande, é pequeno.
e acho que não tem necessidade de apresentá-lo aqui, de passar item a item, né, que é bastante simples, e inclusive, basicamente, o que foi feito foram adaptações para esse novo modelo, né, em vez de uma comissão única e centralizada. É apenas um documento que orienta a formação dessas comissões no campus e orienta alguns procedimentos que essas comissões, né, terão de fazer. Então, seria basicamente isso. Estou à disposição, caso queiram colocar alguma questão. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Anderson. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada por toda a ajuda. Obrigada pela explanação aqui hoje também conosco. Pessoal, alguma dúvida, alguma questão? Alguém quer fazer alguma intervenção aqui, alguma fala em relação à questão colocada pelo Anderson e também a própria proposta? Não? Bom, então, eu vou colocar em votação, tá? Anderson, mais uma vez, eu só tenho a agradecer, né? Foi muito legal poder fazer esse trabalho, né? A sua contribuição foi essencial e a do grupo como um todo. Por favor, transmita os meus agradecimentos e a do conselho também a todos. Vou pedir você para se retirar, então, para a gente poder fazer a votação, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado. Até mais. Bom dia, bom Obrigada. trabalho a todos. Bom dia, até mais. Bom, pessoal, vou colocar aqui a enquete para a gente e também vou compartilhar a minuta para a gente poder fazer aqui em relação a essa proposta, tá? 1 minuto. Prontinho, pessoal, a enquete já está possível para vocês votarem. Se tiverem qualquer sugestão aqui também no texto, alguma alteração que queiram, pode ficar à vontade, tá bom? Ainda faltam votar o Denis, Fabiano, Michele e o Paulo. Por favor, pessoal, se puderem fazer a votação. Será que o pessoal não está aqui? De qualquer maneira, a gente já tem quórum para poder aprovar, tá? Já temos 18 votos aqui. Fabiano, Denis, Michele e Paulo, se puderem votar aqui na enquete, só para não... Denis, Fabiano e Michele. Não, então vou publicar a enquete, tá? Então, pessoal, a enquete está sendo publicada, né? Conseguimos aprovar a instituição, né, da Comissão Permanente de Processo Administrativo Sancionador no âmbito do IEF Sudeste MG, né, conforme o resultado aqui da enquete, que foi 89% a favor, ninguém contra, e 2 abstenções, correspondendo a 11%, tá bom? Eu agradeço aí a todos. E aí, Raquel, se você puder chamar a próxima relatora de pauta, que vai ser a Gabriela, tá? Vou colocar aqui a convocação novamente para a gente. Mas, Gabriela... Ela já deve estar entrando. Obrigada. Então, a próxima pauta, pessoal, é a apreciação da renovação de autorização de Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa e Ensino Profissionalizante e Tecnológico da Fundação Cefet Minas, que é o processo 23.223.001769/2024-10, tá? Só esperar a relatora da pauta, Gabriela, entrar aqui para falar com a gente.
Gabriela já está entrando. Ei, Gabriela, bom dia. Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda ao CONAD. Obrigada pela presença. Vou te tornar apresentadora, e aí você pode ficar à vontade em compartilhar os documentos, né, a apresentação que você tiver para poder relatar a pauta, tá? Já falei aqui com o pessoal qual que é a pauta, né, que é sobre a aprovação aí da renovação da Fundação Cefet aqui conosco, tá? Então, pode ficar à vontade. Olá a todos e todas, bom dia, muito obrigada, viu, Alice? Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Tá me ouvindo direitinho? Eu tô ouvindo sim, Gabriela. Acho que tá tudo certinho. Então tá bem. Bom, bom dia a todos e todas. Hoje eu estou aqui para relatar um pouco em relação à apreciação de renovação de autorização com a Fundação Cefet Minas. Gostaria de reforçar que essa possibilidade de convênio de renovação é muito importante para a nossa instituição, pois aí nós temos mais uma possibilidade, né, em relação às fundações de apoio, e todos os documentos que nós solicitamos para a fundação, eles foram encaminhados, inclusive a gente focou também em alguns documentos contábeis que eram importantes e que o MET-GAT eles não pediram. Mas aí a gente também achou muito importante compartilhá-los com vocês, para vocês terem mais segurança, né, em relação à apreciação dessa renovação. Atualmente, a Fundação Cefet Minas, ela não tem nenhum projeto na nossa instituição, mas a gente está com expectativas que esse quadro ele melhore, principalmente em relação à questão do âmbito de prestações de serviços. Para quem não sabe, a gente está fazendo a atualização desse documento de prestação de serviços, e aí, no caso, nós já temos até alguns professores que já entraram em contato, querendo saber informações, né, acerca do tema, e já estão em diálogo com a Fundação Cefet Minas. Então, seria muito importante a gente ter à disposição, né, mais uma fundação para nos apoiar nessa gestão administrativa quando ela é acionada. Bom, pessoal, no mais é só isso, agradecer a atenção de vocês aí. Espero que os documentos eles sejam suficientes e que fiquem claros aí em relação a essa renovação, que é muito importante para as nossas questões institucionais. Estou disponível para qualquer dúvida ou esclarecimento. Obrigada, Gabi. Muito obrigada. Alguém quer fazer alguma colocação em relação a essa questão? A Jane sempre ajuda nessas questões de fundação, né? Porque aqui no CONAD a gente consegue fazer algumas análises, mas a parte contábil em si acaba ficando com a Jane, né? Pelo conhecimento que ela tem na área. Você chegou, Jane, a dar uma olhada? Desculpa, é porque eu não estava conseguindo ligar o microfone. Então, para os novos aí, né, que estão integrando o conselho, e até para o pessoal do YouTube, tá me escutando, Alice? Falhou um pouquinho, mas deu para ouvir, Jane. É importante dizer que a gente não tem um caráter aí, né, de fazer parte. Tá tudo bem? Tá escutando? Estamos sim, Jane. É importante a gente salientar que nós não fazemos nenhum parecer de auditoria, nem perícia nas instituições, né, que são instituições de apoio da instituição. E aí,
analisando toda a saúde financeira da entidade, né, através dos documentos nos enviados. É importante também falar que nós pegamos 2 documentos depois, e aí você podia colocar, né, Alice, na ata da reunião, que foi incluído o parecer dos auditores externos. Pudemos constatar que a entidade, ela continua dando aí atenção, né, ao atendimento ao princípio da continuidade. Os resultados foram excelentes em 2023, teve um aumento aí a lucratividade, o superávit, né, porque ela não tem lucro. Houve um crescimento da instituição, também de projetos. Então, o ano de 2003, para mim, junto aí à avaliação da saúde financeira da entidade e o atendimento do princípio da continuidade, para mim foi suficiente, através dos documentos nos enviados. Ai, que ótimo, Jane, tá? Ótimo, sim. Muito obrigada. Pessoal, mais alguém queria fazer alguma colocação, tem alguma dúvida, queria colocar alguma outra questão em relação à fundação? Não? Então, eu vou colocar aqui em tela, só para a gente poder fazer a enquete, né? Deixa eu só trocar o apresentador. Gabriela, eu queria te agradecer pela participação, pela presença, né? Vou te pedir licença para a gente, então, poder fazer a enquete e votar, tá? Sobre a aprovação aqui da renovação com a Fundação, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, viu? Um bom dia para todos. Bom dia, obrigada a você. Já está aqui na tela o texto do parecer, tá? Vou ler aqui para você, ó. Trata-se o presente de manifestação referente à renovação de autorização da Fundação de Apoio e Desenvolvimento de Extensão, Pesquisa e Ensino Profissionalizante e Tecnológico, Fundação Cefet, conforme apresentado na reunião de 11 de setembro de 2024, hoje. Ô, Jane, me ajuda aqui só com essa parte do texto, analisar os documentos, só para você colocar essa parte do seu relato mesmo. A gente não está ouvindo, se você tiver, não sei se você está com o microfone aberto, não está dando para ouvir. Desculpa, é porque a internet aqui na sala não está bom, não. Não está boa, não. Então, a entidade atende o princípio da continuidade através dos documentos nos enviados. Documentos enviados. Só isso? Fica bom assim? Só isso. Então, fica ótimo. Não, tá ótimo. Aí coloca, frente ao exposto, encaminha o presente à presidência do cônsul para as providências que julgar necessárias. Tá bom, gente? Peraí que tá com data errada aqui, deixa eu já corrigir. 11 de setembro. Foi a correria, desculpa. Não tem problema, imagina. E aí, vou colocar a enquete aqui, tá? Prontinho, pessoal, a enquete já está em tela. Por favor. Já podem votar. Denis, Carlos, Kelly e Leandro. Faltam 4 pessoas. 3. Alice, não apareceu para mim aqui, não. Uai, você quer colocar aqui no chat? Eu registro para você seu voto. Tá. Beleza.
Denis votou. Quem mais? O Denis votou e aqui não está aparecendo, né? Deu alguma questãozinha aqui. Mas com o voto do Denis e do Carlos, a gente fica com 22 votantes. Então, eu já posso publicar a enquete, tá? Então, pessoal, contando ali, né? Deu 95% favorável, mas a gente aumenta esse percentual porque tem 2 votos ali do Denis e do Carlos que não estão computados, mas eles fazem parte, né? Eles votaram pelo chat. E não teve nenhum contrário e uma abstenção, representando aí 5%, que vai dar aí uns 3%, tá? Então, a gente aprova a renovação com a Fundação Cefet. E aí, pessoal, eu não tenho nenhum informe agora no final da reunião. Alguém quer fazer alguma outra colocação, trazer alguma questão para o CONAD? Se não tiver, vou agradecer aqui a presença de todos, né? Desejar um ótimo dia, um ótimo resto de semana. E até a próxima reunião, né? Lembrando que essa daqui, então, a gente vai disponibilizar de forma extraordinária e já solicitar que seja pautado no Consul a alteração regimental para que a gente possa passar a disponibilizar as reuniões do CONAD no YouTube, tá bom? Agradeço aí muito pela presença, pela participação de todos e desejo um ótimo dia para vocês, tá bom? Um abraço grande, gente. Até mais. Tchau, pessoal. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Bom dia.